pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui para dar início, agora com a leitura de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que é aqui o desafio literário de julho, tá? Ontem, se você me acompanhou, ontem eu fiz a leitura da introdução por Neil Gaiman, aquela introdução muito legal, e hoje a gente vai dar início, então, à primeira parte da história, que se chama A Lareira e a Salamandra, tá? E hoje, se você acompanhou o cronograma, tá? A gente lê da página 21 até a página 36, beleza? Deixo aqui, ó, embaixo na descrição o cronograma certinho, tá? Pra você se organizar aí, tá bom, gente? Então, a leitura iniciou hoje, dia 3, até o dia 13 com a leitura do pós-fácil, tá bom? E não esquece de já ir deixando o like, de compartilhar muito, de se inscrever caso não seja inscrito, ativar as notificações, porque, o YouTube te avisa sempre que tiver vídeo novo, isso é bem importante. E também, gente, me segue nas redes sociais, deixo aqui na descrição e também deixo um QR Code aqui do lado. Se caso você estiver assistindo aí da sua TV Smart ou do seu computador, acessa com a câmera do seu celular e aí você consegue ir lá me seguir rapidinho. Pai, foi, tá bom? Deixo também aqui na descrição o link para você adquirir essa edição lindona da Biblioteca Azul, tá? E deixo também o link geral da Amazon para você comprar o que você quiser. Também deixo o QR Code aqui para você adquirir esse livro, tá bom? Tá aqui, ó. Beleza? Então, bora lá da página 21 a 36, tá bom, gente? Parte 1. Queimar era um prazer. Era um prazer especial ver as coisas serem devoradas, ver as coisas serem enegrecidas e alteradas, empunhando o bocal de bronze, a grande víbora cuspindo seu querosene peçonhento sobre o mundo. O sangue latejava em sua cabeça e suas mãos eram de um prodigioso maestro regendo todas as sinfonias de chamas e labaredas para derrubar os farrapos e as ruínas carbonizadas da história. Na cabeça impassível o capacete simbólico com o número 451 e nos olhos a chama laranja antecipando o que viria a seguir. Ele acionou o acendedor e a casa saltou numa fogueira faminta que manchou de vermelho, amarelo e negro o céu do crepúsculo. A passos largos, ele avançou em meio a um enxame de vagalumes, como na velha brincadeira. O que ele mais desejava era levar à fornalha um marshmallow na ponta de uma vareta, enquanto os livros morriam no estentor de pombos na varanda e no gramado da casa. Enquanto os livros se consumiam em redemoinhos de fagulhas e se dissolviam no vento escurecido pela fuligem. Montag abriu o sorriso feroz de todos os homens chamuscados e repelidos pelas chamas. Sabia que quando regressasse ao quartel dos bombeiros faria vista grossa a si mesmo no espelho. Um menestral de cara pintada, com folha queimada. Depois, ao ir para a cama, sentiria no escuro o sorriso inflamado, ainda preso nos músculos da face. Nunca desaparecia. Aquele sorriso nunca, até onde conseguia se lembrar. Pendurou o capacete preto besouro e o lustrou. Pendurou caprichosamente a jaqueta à prova de fogo. Tomou uma ducha voluptuosa e depois, assobiando as mãos nos bolsos, atravessou o piso superior do poço dos bombeiros e deixou-se cair pela abertura. No último instante, quando o impacto parecia fatal, tirou as mãos dos bolsos e interrompeu a queda agarrando o mastro dourado. Deslizou até a parada sibilante, os calcanhares a 2 centímetros do chão de concreto do andar de baixo. Saiu do quartel e caminhou pela rua noturna até o metrô. O trem pneumático deslizou silenciosamente por seu tubo lubrificado na terra e o lançou para fora com uma grande lufada de ar morno, na escada rolante de ladrilhos bege que subia para o subúrbio. Assobiando, deixou que a escada rolante o deslizasse pelo ar sereno da noite. Caminhou rumo à esquina sem pensar em nada de especial. Antes de chegar lá, porém, reduziu o passo como se tivesse sido surpreendido por nada, como se alguém tivesse chamado seu nome. Nas últimas noites experimentara sensações mais incertas. Ali na calçada, ao dobrar a esquina, andando à luz das estrelas a caminho de casa. Uma impressão de que um momento antes de fazer a volta houvesse alguém ali. O ar parecia carregado de uma calma especial, como se alguém o esperasse, quieto,
e um segundo antes de dobrar a esquina, simplesmente se convertesse em sombra e fosse por ele atravessado. Talvez seu nariz tivesse detectado um frágil perfume. Talvez a pele do dorso de suas mãos ou de seu rosto se aquecesse nesse exato local em que uma pessoa parada poderia, por um instante, elevar em 10 graus a temperatura circundante. Não havia como compreender aquilo. Cada vez que se virava para trás, via apenas a calçada branca e vazia estreitando-se. E numa dessas noites teve a impressão de ver algo que desapareceu rapidamente do outro lado do gramado, antes que ele pudesse focalizar os olhos ou dizer alguma coisa. Mas agora, nessa noite, ele reduziu o passo quase até parar. Sua percepção íntima, antecipando-se ao seu corpo na virada da esquina, ouvira o mais frágil sussurro. Respiração? Ou simplesmente a atmosfera estaria sendo comprimida por alguém, ali parado, muito quieto, à espera? Montag dobrou a esquina. As folhas do outono voavam pela calçada enluarada e faziam com que a garota que ali caminhava parecesse presa no piso deslizante, deixando que o movimento do vento e das folhas a impelisse para a frente. Sua cabeça pendia para o chão a fim de observar os sapatos agitarem as folhas em volta. Seu rosto era esguio e branco como leite, e havia nele uma espécie de fome delicada que em tudo se detinha como infatigável curiosidade. Era uma expressão quase de contida surpresa. Os olhos escuros estavam tão fixos no mundo que nenhum movimento lhes escapava. O vestido era branco e ciciava. Montag quase podia ouvir o movimento das mãos da garota ao caminhar e o som, agora infinitamente frágil, da branca agitação do seu rosto quando se voltou, descobrindo que estava a um segundo de colidir com um homem parado no meio da calçada. As copas das árvores farfalhavam ruidosamente, soltando a sua chuva seca. A garota parou e parecia prestes a recuar, surpresa. Mas, em vez disso, encarou Montag, com olhos tão negros, brilhantes e vivos, que ele achou haver dito alguma coisa tão totalmente admirável. Mas ele sabia que sua boca só se abrira para dizer olá. Depois, quando ela parecia hipnotizada pela salamandra em seu braço e o disco da fênix em seu peito, ela tornou a falar. Claro, você é a nossa nova vizinha, não é? E você deve ser... Ela afastou os olhos daqueles símbolos profissionais. O bombeiro. A voz dela foi definhando. Você diz isso de um jeito tão estranho? Eu saberia disso de olhos fechados, disse ela, devagar. Por quê? O cheiro de querosene? Minha mulher sempre reclama, riu. Por mais que se lave, não sai totalmente. Não sai, disse ela temerosa. Montag teve a impressão de que ela andava num círculo ao redor dele, virando-o de ponta cabeça, agitando-o silenciosamente e esvaziando seus bolsos, sem sequer se mover. Querosene, disse ele, porque o silêncio se prolongava. Não passa de perfume para mim. Acha mesmo? Claro! Por que não? Ela fez uma pausa, pensativa. Não sei, disse ela e se virou, olhando a calçada que levava às casas onde moravam. Você se importa se eu voltar com você? Meu nome é Clarice McLean. Clarice Guy Montag. Vamos? O que você faz na rua assim tão tarde? Quantos anos você tem? Caminharam pela noite na brisa morna e fresca que soprava sobre a calçada prateada, e havia no ar um levíssimo aroma de damascos e morangos frescos. Montag olhou em volta e percebeu que isso era totalmente impossível àquela altura do ano. Havia agora somente a garota caminhando com ele, o rosto claro como neve ao luar. E Montag sabia que ela estava pensando nas perguntas que ele fizera, procurando as melhores respostas. Bem, disse ela, tenho 17 anos e sou doida. Meu tio diz que essas duas coisas andam sempre juntas. Ele disse, quando as pessoas perguntarem sua idade, sempre diga que eu tenho 17 anos e que você é maluca. Não é uma ótima hora da noite para caminhar? Gosto de sentir o cheiro das coisas e olhar para ela, e às vezes fico andando a noite toda e vejo o sol nascer. Tornaram a caminhar em silêncio e por fim ela disse pensativa. Sabe, eu não tenho medo de você. E ele ficou surpreso. E por que deveria? Muita gente tem. Quer dizer, medo de bombeiros, mas afinal de contas, você é só um homem. Ele se viu nos olhos dela, suspenso em 2 gotas cintilantes de água límpida,
uma imagem escura e minúscula, em ínfimos detalhes. As linhas ao redor de sua boca, tudo como se os olhos dela fossem 2 pedaços miraculosos de âmbar violeta que pudessem capturá-lo e mantê-lo intacto. O rosto de Clarice, agora voltado para ele, era um frágil cristal leitoso, dotado de uma luz suave e constante. Não era a luz histérica da eletricidade, mas o quê? A luz estranhamente aconchegante e rara e levemente agradável de uma vela. Certa vez, quando criança, durante uma queda de energia, sua mãe havia encontrado e acendido uma última vela e houve um breve instante de redescoberta, de uma iluminação tal que o espaço perdera suas vastas dimensões e se fechara aconchegante em torno deles, mãe e filho a sós, transformados, torcendo para que a energia não voltasse tão cedo. E então Clarice McLean disse: Posso fazer uma pergunta? Há quanto tempo você trabalha como bombeiro? Desde os 20 anos, 10 anos atrás. Você nunca lê nenhum dos livros que queima? Ele riu. Isso é contra a lei. Ah, é claro. É um trabalho ótimo. Segunda-feira, Milley. Quarta-feira, Whitman. Sexta-feira, Faulkner. Reduza os livros às cinzas e depois queime as cinzas. Esse é o nosso slogan oficial. Caminharam ainda mais um pouco e a garota disse: É verdade que antigamente os bombeiros apagavam incêndios em vez de começá-los? Não. As casas sempre foram à prova de fogo. Pode acreditar no que eu digo. Estranho. Uma vez me disseram que muito tempo atrás as casas pegavam fogo por acidente e as pessoas precisavam dos bombeiros para deter as chamas. Ele riu. Clarice olhou rapidamente para ele. Por que está rindo? Não sei. Ele começou a rir de novo e parou. Por quê? Você riu quando não digo nada de engraçado e responde na mesma hora. Nunca para pensar no que eu digo. Montag se deteve. Você é esquisita mesmo, disse, olhando para ela. Não respeita ninguém? Não pretendo ser grosseira. É que eu adoro observar as pessoas. Acho que é isso. Bem, isso aqui não significa nada para você? Disse ele, batendo com a mão no número 451 bordado na manga cor de carvão. Sim, sussurrou ela e apertou o passo. Já parou para observar os carros a jato correndo pelas avenidas naquela direção? Você está mudando de assunto. Às vezes acho que os motoristas não sabem o que é grama ou flores, porque nunca param para observá-las, disse ela. Se a gente mostrar uma mancha verde ao motorista, ele dirá: Ah, sim, isso é grama. Uma mancha cor-de-rosa é um roseral. Manchas brancas são casas. Manchas marrons são vacas. Certa vez, titio ia devagar por uma rodovia. Ele estava a 60 por hora e o prenderam por 2 dias. Isso não é engraçado? E triste também? Você pensa demais, disse Montag incomodado. Eu raramente assisto aos telões, nem vou a corridas ou a parques de diversão. Acho que é por isso que tenho tempo de sobra para ideias malucas. Já viu os cartazes de 60 metros no campo, fora da cidade? Sabia que antigamente os outdoors tinham apenas 6 metros de comprimento? Mas os carros começaram a passar tão depressa por eles que tiveram que espichar os anúncios para que pudessem ser lidos? Eu não sabia disso, riu Montag abruptamente. Aposto que sei de mais uma coisa que você não sabe. De manhã, a grama fica coberta de orvalho. Subitamente, ele não conseguiu se lembrar se sabia disso ou não e ficou muito irritado. E se você olhar bem, disse ela num aceno de cabeça para o céu, tem um homem lá na lua. Fazia muito tempo que ele não olhava para o céu. Fizeram o resto do percurso em silêncio. Ela, pensativa, e ele, numa espécie de silêncio constrangido e incômodo, no qual lançava sobre ela olhares acusadores. Quando chegaram à casa dela, todas as luzes estavam acesas. O que está havendo? Montag raramente viu uma casa tão iluminada. Ah, minha mãe, meu pai e meu tio estão conversando. É como andar a pé, só que bem mais gostoso. Meu tio foi preso uma outra vez, eu lhe contei, por andar a pé. Ah, nós somos diferentes mesmo. Mas sobre o que vocês conversam? Ela riu da pergunta. Boa noite. E foi para casa. Mas pareceu lembrar-se de algo e voltou-se, olhando para ele com admiração e curiosidade. Você é feliz? Perguntou. Eu sou o quê? Gritou ele. Mas ela se fora, correndo sobre o luar. A porta da casa fechou-se suavemente.
Feliz, mas que absurdo. Montag parou de rir. Na porta de sua casa, enfiou a mão no orifício em forma de luva e seu toque foi identificado. A porta deslizou, abriu. Claro que sou feliz. O que ela pensa? Que não sou? Perguntou ele para os cômodos silenciosos. Parou no corredor, olhando para a grelha do ventilador, e de repente se lembrou que alguma coisa jazia oculta por trás da grelha. Algo que parecia espiá-lo ali embaixo. Rapidamente desviou os olhos. Que estranho encontro numa noite estranha. Não se lembrava de nada parecido, a não ser numa tarde, um ano antes, quando conheceram um velho no parque e haviam conversado. Montag meneou a cabeça, olhou para uma parede vazia. O rosto da garota estava ali, em sua memória. Era um rosto lindo, na verdade assombroso. Era um rosto muito tênue, como o mostrador de um reloginho fracamente discernível num quarto escuro no meio da noite, quando se acorda para olhar as horas e se vê o relógio dizendo a hora, o minuto e o segundo, como um silêncio branco e um brilho, todo certeza, e sabendo o que tinha a dizer sobre a noite que passa depressa, rumo a novas escuridões, mas também rumo a um novo sol. O quê? Perguntou Montag. Aquele outro eu, o idiota do subconsciente, que por muitas vezes desatava a tagarelar, inteiramente independente da vontade, do hábito e da consciência. Lançou de novo o olhar à parede. Como o rosto dela se parecia também com um espelho. Impossível, pois quantas pessoas seriam capazes de refletir a luz de uma outra? As pessoas quase sempre eram. Procurou uma comparação. Encontrou-a em seu ofício. Archotes, que ardiam até se extinguir. Quantas pessoas existiam cujos rostos eram capazes de captar e devolver a expressão de outra, seus pensamentos e receios mais íntimos? Que incrível poder de identificação tinha a garota. Era como um ansioso espectador de um teatro de marionetes, antecipando cada piscar de olhos, cada gesto de mãos, cada estalar de dedos. Um instante antes de o movimento começar, quanto tempo haviam caminhado juntos? 3 minutos? 5? No entanto, como aquele momento agora parecia longo. Que figura imensa ela era no palco diante dele. Que sombra projetava na parede o seu corpo esguio. Montag tinha a impressão de que, caso ele coçasse os olhos, ela talvez pestanejasse. E se os músculos de suas mandíbulas se tensionassem imperceptivelmente, ela bocejaria muito antes que ele o fizesse. Ora, pensou ele, agora que penso nisso, foi quase como se ela estivesse esperando por mim, ali na rua, naquela hora, tão tarde da noite. Montag abriu a porta do quarto. Foi como entrar na fria câmara marmórea de um mausoléu depois que a lua se pôs. Escuridão total, nenhum traço do mundo prateado lá de fora. As janelas bem fechadas, a alcova era um mundo tumular, onde nenhum som da grande cidade conseguia penetrar. O quarto não estava vazio. Montag se pôs a escutar. O delicado zumbido de um pernilongo dançando no ar. O murmúrio elétrico de uma vespa oculta em seu cálido ninho rosado. Pela sonoridade da música, ele quase conseguia acompanhar a melodia. Montag sentiu seu próprio sorriso escorregar, derreter-se, dobrar-se sobre si mesmo como uma película oleosa, como a substância de uma vela fantástica que estivesse queimando durante muito tempo e agora desmoronasse e se apagasse. Escuridão. Não estava feliz. Não estava feliz. Disse as palavras a si mesmo. Admitiu que este era o verdadeiro estado das coisas. Usava sua felicidade como uma máscara e a garota fugira com ela pelo gramado e não havia como ir bater à sua porta para pedi-la de volta. Sem acender a luz, imaginou como estaria o quarto. Sua mulher estirada na cama, descoberta e fria, como um corpo exposto na laje de um túmulo. Os olhos presos no teto por fios invisíveis de aço, imóveis, e nas orelhas as pequenas conchas, rádios firmemente ajustados, e um oceano eletrônico de som, música e vozes, que chegavam, que vinham dar a praia de sua mente vigilante. Na verdade, o quarto estava vazio. Toda noite as ondas chegavam e a levavam em suas grandes marés de som, fazendo-as boiar, os olhos estatelados rumo à manhã.
Nos últimos 2 anos não houvera uma única noite em que Mildred não tivesse nadado naquele mar, não tivesse mergulhado nele alegremente pela 3ª vez. O quarto estava frio, mas mesmo assim ele se sentia impossibilidade de respirar. Não queria correr as cortinas para abrir as portas do balcão, porque não queria que o luar entrasse no quarto, assim, com a sensação de um homem condenado a morrer na próxima hora por falta de ar, tateou o caminho até a sua cama vaga, independente, e por isso fria. Um segundo antes de seu pé bater num objeto no chão, ele percebeu o que iria fazer. A sensação não era diferente da que havia experimentado antes de dobrar a esquina e quase derrubar a garota. Seu pé, enviando vibrações à frente, captou ecos da pequena barreira em seu caminho assim que se lançou adiante. Chutado pelo pé, o objeto produziu um tinido surdo e deslizou para a escuridão. Montag se empertigou e ficou à escuta da pessoa na cama, escura, na noite inteiramente opaca. A exalação das narinas era tão tênue que agitava apenas as franjas mais distantes da vida. Uma pequena folha, uma pluma preta, um solitário fio de cabelo. Ele ainda não queria a luz lá de fora. Tirou do bolso o acendedor. Sentiu a salamandra gravada no disco de prata. Acionou-o. 2 pedras da lua olharam para ele, a luz de sua pequena chama manual. 2 pálidas pedras da lua enterradas num regato de água clara sobre a qual a vida do mundo corria, sem tocá-las. Mildred! O rosto dela era como uma ilha coberta de neve, na qual talvez chovesse, mas que não sentia nenhuma chuva. Uma ilha sobre a qual nuvens poderiam passar suas sombras, o que não seria percebido absolutamente. Havia somente o canto das pequenas vespas enfiadas em suas orelhas. Os olhos estavam vítreos e o hálito entrava e saía, leve, frágil, para dentro e para fora de suas narinas, sem que ela se preocupasse se entrava ou saía, se saía ou entrava. O objeto em que ele havia tropeçado agora refletia debaixo da beirada da sua própria cama. O pequeno frasco de cristal com pílulas para dormir que pela manhã contivera 30 cápsulas agora estava sem tampa e vazio à luz da minúscula chama. Enquanto ele se detinha ali, o céu urrava sobre a casa. Houve um tremendo som retalhante, como se as 2 mãos gigantescas tivessem rasgado 10.000 quilômetros de costura de linha preta. Montag se sentiu cortado ao meio. Sentiu o peito ser lanhado em 2 partes. Os bombardeios a jato passando. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 6 deles, 9 deles, 12 deles. Um e mais um e ainda outro e mais outro se encarregavam de gritar por ele. Montag abriu a boca e deixou que o grito estridente descesse e saísse entre seus dentes arreganhados. A casa estremeceu. A chama se apagou em sua mão. As pedras da lua desapareceram. Ele sentiu a sua mão mergulhar na direção do telefone. Os jatos haviam passado. Montag sentiu os lábios se moverem, roçando o bocal do telefone. Hospital de emergência? Um terrível sussurro. Teve a impressão de que as estrelas haviam sido pulverizadas pelo som dos jatos negros e que pela manhã a terra estaria coberta com a sua poeira, como uma neve estranha. Foi esse o seu pensamento idiota, enquanto tremia no escuro e deixava os lábios se moverem sem parar. Eles tinham uma máquina. Na verdade, tinham 2 máquinas. Uma delas deslizava para dentro do estômago da pessoa como uma naja preta descendo por um poço retumbante, procurando toda a água antiga e o tempo morto ali acumulados. Ela tragava a substância verde que fluía para o alto num lento fervilhar. Será que beberia a escuridão? Sugaria todos os venenos acumulados ao longo dos anos? Ela se alimentava em silêncio, como um som ocasional de sufocação interna e busca cega. Tinha um olho. O operador impessoal da máquina, usando um capacete óptico especial, podia contemplar a alma da pessoa que ele estava drenando. O que via o olho? O operador não dizia. Ele via, mas não o que o olho via. A operação, como um todo, não era distinta da escavação de um canteiro no quintal. A mulher na cama não era mais do que uma dura camada de mármore que eles tivessem atingido. Fosse como fosse, era preciso prosseguir, introduzir a broca mais fundo, desentupir o vazio, se é que tal coisa poderia ser sugada para fora no pulsar da serpente de sucção.
O operador ficava em pé, fumando um cigarro. A outra máquina também estava funcionando. A outra máquina era operada por um sujeito igualmente impessoal, usando um jaleco marrom avermelhado à prova de manchas. Essa máquina drenava todo o sangue do corpo e o substituía por sangue e linfa frescos. É preciso limpá-lo dos dois jeitos, disse o operador em pé diante da mulher silenciosa. Não adianta nada limpar o estômago se o sangue não for trocado. Se essa coisa ficar no sangue, o sangue bate no cérebro como uma marreta. Bum! 1, 2, 1000 vezes e o cérebro simplesmente desiste, deixa de funcionar. Pare com isso, disse Montag. Eu só estava falando, disse o operador. Vocês já acabaram? Perguntou Montag. Trancaram firmemente as máquinas. Acabamos. Pareciam nem se dar conta da fúria de Montag. Ficaram parados, enquanto a fumaça do cigarro dava voltas pelo nariz de cada um deles e lhes entrava nos olhos, sem que eles sequer piscassem ou contraíssem os olhos. São 50 paus. Primeiro, por que não me disse se ela vai ficar bem? Claro que ela vai ficar bem. Estamos com toda a porcaria aqui nessa maleta. Agora não pode mais lhe fazer mal. Como eu já disse, tira-se o velho, põe-se o novo e pronto. Nenhum de vocês é médico. Por que não enviaram um médico de emergência? Ora essa. O cigarro do operador agitou-se em seus lábios. Resolvemos umas 9 ou 10 casos desse por noite. De uns anos para cá, passaram a ser tantos que mandamos construir as máquinas especiais. A novidade, é claro, foi a lente. O resto é antigo. Não é preciso médico para um caso como este. Bastam 2 biscateiros que em meia hora resolvem o problema. Olha, disse ele, começando a andar em direção à porta. Precisamos ir. Acabamos de receber outra chamada no velho rádio de orelha. A 10 quadras daqui. Mais um que estourou a tampa de um vidro de pílulas. Se precisar da gente, é só ligar de novo. Deixe-a repousar. Aplicamos nela um contrasedativo. Ela vai acordar faminta. Até mais. E então, com o cigarro pendurado em seus lábios estreitos, com os olhos de víboras, os 2 homens apanharam sua carga de máquinas e tubos, sua maleta de melancolia líquida e inominável imundície escura e saíram devagar pela porta. Montag deixou-se afundar numa poltrona e olhou para a mulher. Os olhos dela agora estavam fechados, tranquilos, e ele estendeu a mão para sentir o calor da respiração em sua palma. Mildred, disse ele finalmente. Existe gente demais, pensou. Somos bilhões e isso é excessivo. Ninguém conhece ninguém. Estranhos entram em nossa casa e nos violentam. Estranhos chegam e arrancam o nosso coração. Estranhos chegam e nos tiram o sangue. Meu Deus, que homens eram esses? Nunca os vi em toda a minha vida. Meia hora se passou. A circulação sanguínea nessa mulher era nova e parecia ter-lhe produzido algo novo. Suas bochechas estavam muito rosadas e os lábios muito frescos, cheios de cor, e pareciam macios e relaxados. O sangue de mais alguém estava ali. Quem dera fosse a carne, o cérebro e a memória de outra pessoa. Quem dera pudessem ter levado sua mente para uma lavagem a seco, esvaziado seus bolsos e a tivessem vaporizado, limpado e remontado e a devolvessem pela manhã. Quem dera. Ele se levantou, afastou as cortinas e escancarou as janelas para deixar entrar o ar noturno. Eram 2 horas da manhã. Seria possível que, apenas 1 hora antes, Clarice McLellan estava na rua. Ele entrou no quarto escuro e seu pé chutou o pequeno frasco cristalino? Apenas 1 hora, mas o mundo se derretera e saltara para uma forma nova e sem cor. O som de risadas atravessou o enluarado gramado vindo da casa de Clarice e de seus pais e de seu tio, que sorriam muito, tranquilos e sinceros. Acima de tudo, a risada era relaxada e espontânea, e de nenhum modo forçada, vindo da casa de que estava tão iluminada a essa hora da noite, enquanto todas as outras se mantinham às escuras. Montag ouviu vozes falando, concedendo, falando, tecendo, retecendo sua teia hipnótica. Montag saiu pela porta-balcão e atravessou o gramado sem pensar no que fazia. Parou do lado de fora da casa falante, nas sombras, pensando que poderia até bater a porta e sussurrar. Deixem-me entrar. Não vou dizer nada, só quero escutar. O que é que vocês estão dizendo? Mas em vez disso, ficou ali, sentindo muito frio. O rosto, uma máscara de gelo, escutando a voz de um homem. O tio? Andando num passo tranquilo.
Bem, afinal de contas, estamos na era do lenço descartável. Assoe seu nariz numa pessoa, encha, esvazia, procure outra. Assoe, encha, esvazie. Cada um está usando as fraldas da camisa do outro. Como torcer para o time da casa quando não se tem nenhum programa, nem sabemos os nomes? Por falar nisso, que camisas que estão usando quando entram em campo? Monta caminhou de volta para casa, deixou a janela aberta, viu como a Mildred estava, cobriu-a cuidadosamente e depois se deitou com o luar das maçãs no seu rosto e seu senho franzido, com o luar destilado em cada olho, formando neles uma catarata de prata. Uma gota de chuva, Clarice, outra gota, Mildred, uma terceira, o tio, uma quarta, o fogo de hoje à noite, uma, Clarice, duas, Mildred, três, tio, quatro, fogo, uma, Mildred, duas, Clarice, uma, duas, três, quatro, cinco, Clarice, Mildred, tio, fogo, pílulas para dormir, homens lenços descartáveis, fraldas de camisas, assoar, limpar, dar descarga, Clarice, Mildred, tio, fogo, pílulas, lenços, assoar, limpar, dar descarga. Uma, duas, três, uma, duas, três. Chuva, a tempestade, o tio rindo, trovão descendo, céu abaixo, o mundo inteiro se derramando em água, o fogo jorrando no vulcão, tudo se apressando numa enxurrada estrondosa e fluindo como um rio rumo à manhã. Já não sei mais nada, disse ele, e deixou uma pílula para dormir dissolver-se em sua língua. E aqui a gente conclui a página 36, né? Aqui a gente conclui a leitura do dia. Interessante, né, gente? Interessante, a gente tem aqui a introdução, então deixa eu pegar um marcador aqui para eu marcar aqui a página. A gente tem aqui a introdução, né, do nosso personagem, o Guy Montag, e da Clarice, né, que é essa menina, né, nossa vizinha nova dele aí, e fez essa pergunta tão enigmática, né, você é feliz? Aí ele chega em casa e se depara ali com a mulher num estado assim estranho, né, porque tomou, né, muito remédio pra dormir, queria se sedar legal ou se matar, enfim. E aí ele chama a emergência e aparecem esses homens estranhos lá pra fazer essa operação toda estranha. Gente, pensa nessa situação. Ele é um bombeiro e o papel dele é queimar livros, né? Então a gente já tem aqui nessa primeira parte essa introdução. O trabalho dele é queimar, né, livros. E a menina pergunta pra ele, né? E eu acredito que essa menina vai ter um papel bem importante aqui na vida do Guy, pra fazer com que ele reflita. Ele já tá começando, né, a refletir, enfim. E amanhã eu volto, então, com a continuação dessa história. Amanhã eu vou ler, então, das páginas 37 até a página 63, tá bom? Então eu conto com você amanhã para dar sequência aqui a leitura de Fahrenheit 451, tá bom? Um beijo, eu te espero amanhã e não esquece do meu like, de compartilhar e de se inscrever. Beijinho, tchau!